Atos capítulo 12. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, morte de Herodes. Capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro na larga, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpacas. E ele o fez assim. Disse-lhe: mas lança às costas as tuas capas e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram o primeiro, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: essas foram de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe eles com a mão para que se caísse, contou-lhes como o Senhor a tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Brasto, que era a camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu pai se abastecia do país do rei, e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não do homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome de Marcos.